Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que muito bem. Shalom, shalom, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Pessoal, tenha certeza de algo. Papai do céu fala, e fala muito. Eu faço parte de um grupo, além do meu da célula, onde nós estávamos conversando sobre isso hoje. Na verdade, nesse instante, não tem 2 e meia, em que a gente falou sobre algo de temor ou não ao Senhor. Obediência causa justamente uma situação em que não tenhamos temor. Como é que funciona isso? E aí, quem acompanha o canal sabe disso. Aquele que não acompanha, aquele que chegou de paraquedas, por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de todas, porque ajuda muito. Libere nas suas redes sociais. É a palavra do Senhor. Posso te garantir que não, pelo contrário, não leva a nada de mal, mas pelo contrário, só faz com que a nossa vida chegue mais perto do Senhor, mais próximo dos pés dele, né? Que no fundo, tudo termina em oração, né? Para que ele nos conduza da melhor forma possível. Mas vamos lá, vamos para o que interessa. E nessa conversa da gente, entre eu e o irmão Léo, todos estavam no grupo e aí houve justamente essa situação. E o que é que Deus faz? Quando é que eu falo que Deus fala? Deus fala, claro, o tempo todo na Bíblia. Pois aqui, quando a gente se dispõe a ler a Bíblia, é quando Deus fala conosco. Mas quando eu digo que Deus fala é porque eu não tinha lido ainda o 2 Coríntios, a gente vai passar aqui agora. E quem acompanha o canal sabe, eu terminei no 2 Coríntios 6, né? E aí eu venho lendo o 7 aqui, Paulo falando sobre a questão das promessas do pessoal da Macedônia em função de tudo o que aconteceu. Porém, ele mostra aqui no capítulo 7, versículo. Vamos ler, vamos ser rápido, vamos ler só para que a gente tenha base, né? Contexto. Do 5 ao 10, certo? Vamos lá. Quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Isso é Paulo falando. Enfrentamos conflitos de todos os lados, com batalhas externas e temores internos. Mas Deus, que conforta os desanimados, nos encorajou. Mas com a chegada de Tito. Tito foi quem trabalhou aqui arduamente com Paulo na Macedônia. Era o seu companheiro. Sua presença foi uma alegria, como também o foi a notícia de que ele nos trouxe do encorajamento que recebeu de vocês. Quando ele nos contou quanto desejam me ver, quanto lamentam o que aconteceu e quão dedicado são a mim, fiquei muito feliz. Não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, embora a princípio tenha lamentado a dor que ela lhes causou, ainda que por algum tempo. Agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo, portanto, não lhes causamos mal algum, porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Uau, uau. Vamos lá. A conversa que eu estava tendo justamente nesse grupo e a priori com o irmão Léo foi justamente isso. A gente assistiu um vídeo de outro pastor, aqui vocês sabem, a gente não fala mais sobre questão de nome, essas coisas, não é mais a nossa. Mas sim, ele estava certo. Só que mesmo estando certo, é viável que a gente preste muita atenção naquilo que a gente está passando, explanando para não só para os cristãos, mas para aqueles que também não são. Quando a gente fala sobre temor, eu creio da seguinte forma: esse nosso amigo Léo levantou uma tese sobre a questão da obediência. Eu acho que é só nesse momento. Como nesse momento? Eu vou tirar esse óculos aqui que parece que eu tenho uma cara torta. Mas vamos lá. O que é que acontece? Ah, é visto que quando há uma obediência, dificilmente você vai ter temor. Daniel, mas nós obedecemos em função do temor. Na verdade, a gente obedece, se for por temor, aí é viável que não obedeça. A gente obedece por amor. Pense em Deus, o nosso pai espiritual, pense em Deus como nosso pai carnal, nossa mãe carnal. É na obediência que a gente não apanha, né?
porque eu apanhei muito. E com certeza alguém vai lembrar aqui. Se você obedeceu, você não vai apanhar. Se você desobedeceu, você vai cair na madeira. Então eu não posso deixar que o evangelho seja fofinho, porque a minha vida não é fofinha. Eu até sou fofinho, mas a minha vida não é fofinha. Não é. A vida com Cristo não é. Ele não teve coisas de fofura. Quando ele verteu o sangue dele na cruz para nos salvar, onde teve fofura naquilo ali? Jesus foi perseguido. Qual é a fofura em ser perseguido? Jesus escapou de morte, teve que passar entre no meio, não é o momento, e aí caiu fora. Qual é o evangelho fofo? Por que ele vai nos tratar com fofura? Não já basta ter morrido na cruz? Então, se você quiser ir por temor, é por questão de desobediência. Se você quiser obedecer por amor, meu irmão, você vai ler essa palavra, Deus vai lhe conduzir, vai dizer assim, olha, não é fácil, vão ter situações como essa, mas não temas, pois eu sou contigo. Então, eu acho que o temor vem justamente quando a gente... Foca, filhote. Quando a gente não obedece. E aí, quando a gente... justamente o que Paulo está falando aqui, a carta meio que levou a eles na Macedônia muita dor e temor. Só que aquele temor foi resultado de desobediências. E o que é que eles começaram a fazer? Prestaram atenção naquilo que deveria ser feito e fizeram por amor. Fizeram por obediência e Deus se alegrou daquilo que eles fizeram. Então, acho que a situação de temer é quando você não o conhece verdadeiramente. É quando você está andando todo o tempo errado, recebe alguém que quer falar algo contigo da parte do Senhor e você quer ir para ele por medo. Não! Vá por amor, entenda que tudo aquilo que assim você cometeu, que ele não gosta, ele vai jogar no mar do esquecimento. Agora se arrependa com amor. Porque mesmo você se arrependendo, você vai ter um preço a ser pago por tudo que você fez. Não é fácil, mas com ele é muito melhor. Porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. O julgo com ele é mais leve. Entende? Então assim, depois que você obedece, não tem temor, só tem amor. Vocês entendem? Eu acho que assim, é a minha opinião, viu, pessoal? É a minha opinião. Eu não sou teólogo, eu só sou um servo do Senhor que ama a Bíblia, que entende que a Bíblia é minha salvação e é a sua salvação. O Deus que escreveu isso aqui para a gente, que fez com que homens escrevessem, é justamente para que a gente ande conforme a vontade dele. E com isso não temos temor. Que temor? Paulo falou que morrer com Deus é lucro. Foca. Morrer com Deus é lucro. Então, assim, se o cara não tem medo de morrer, vai ter medo de viver por quê? Vocês entendem? Por quê? Porque Paulo sabia que era obediente. Mesmo Paulo dizendo em uma certa parte, tudo o que eu quero, eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Por isso mesmo ele disse, eu sou os piores, eu sou o pior entre os cristãos. Por quê? Porque ele sabe que nós temos que depender o tempo todo do Senhor, nos humilharmos diante dos pés dele, para que ele justamente desça com sua graça o tempo todo, com o seu amor. Ok? Isso é a minha opinião. Valeu? Vamos orar? Senhor Deus, maravilhoso e eterno Pai, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, por eu poder levar a palavra do Senhor para estas pessoas. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nos ensina, Senhor, para que a gente não tenha temor da sua palavra, para que a gente carregue nossa cruz com amor, Senhor, entendendo verdadeiramente aquilo que o Senhor nos fala na palavra. Pois essa palavra, Senhor, é o que nos fortalece, é o que nos faz chegarmos juntos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. É a palavra, Senhor, que não nos deixa enganado neste mundo. Desde já te agradeço, Senhor, por tudo em nome de Jesus. Shalom. Tchau, tchau. Deus abençoe.